Turma do Propósito, muito boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder estar com você aqui. Fechamento dessa semana, capítulo 14 de Levítico, dia 104 do nosso propósito. Que capítulo rico, irmãos. Eu mesmo não sabia de toda a profundidade deste capítulo, estudando aqui para preparar com os irmãos, fiquei impressionado. Vou fazer uso de diversos recursos didáticos para que você possa entender bem a profundidade e que a sua fé seja fortalecida na medida que você vai percebendo que a Bíblia testifica a respeito de quem é Jesus. Que você continue nesse propósito, que a Bíblia seja lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Ore ao Senhor, acredite que muito pode você eficácia a súplica de um justo e mude. É muito mais importante você tomar essa decisão de mudar, contar com o Senhor e confie. Às vezes a direção ela é mais importante que a velocidade. Confie que o Senhor vai te ajudar e vamos juntos aí, estudando a palavra de Deus dia após dia. Vamos lá para o capítulo 14. Capítulo 13 eu falei sobre a lepra e associei a lepra ao pecado. A doença, a enfermidade que o Senhor escolheu como símbolo para o pecado é a lepra, a mais temida de todas as enfermidades. Como os irmãos sabem, era uma enfermidade que nascia de dentro do homem, assim como o pecado, e não tinha cura. Fazia com que a pessoa tivesse que viver em isolamento social, longe do tabernáculo, longe dos seus compatriotas, longe da sua família. Isso fazia com que essas pessoas se unissem a outras pessoas doentes, formando colônias de pessoas doentes, e dependendo aí do favor, porque as pessoas acabavam comendo aí do que os familiares entregavam em lugares predeterminados, vivendo de doações, da caridade. E em tempos de crise passavam muito aperto, porque comiam muitas vezes sobras, e no tempo de aperto que não sobrava, inclusive tempos de cerco, que era comum naquela época, eles passavam fome. Inclusive nós vamos ver depois a história de alguns leprosos que foram usados por Deus para salvar uma cidade inteira. Vamos lá para o capítulo 14, no capítulo 13 então eu falei sobre a lepra, no capítulo 14 eu vou falar sobre a figura do leproso. Começa, pessoal, que o leproso tinha que procurar o sacerdote. Por que tinha que procurar o sacerdote? Será que não existia naquela época médicos? Por exemplo, no Novo Testamento nós vamos ver que existiam os sacerdotes, ainda no período ali de Jesus, mas existiam médicos. Aquela mulher com fluxo contínuo, inclusive, gastou os seus recursos com médicos que não puderam curá-la. Será que não havia ninguém para tratar da saúde? Por que se procurava o sacerdote? Porque a lepra, irmãos, era um símbolo do pecado. E a Bíblia nos diz que o sacerdote, ele fazia esse exame. E a Bíblia também nos afirma que o nosso sacerdote, o sacerdote humano, apontava para o sacerdote divino, que é Jesus. Na Bíblia nos diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer, um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades. Antes foi ele tentado em todas as coisas sem pecado. E a Bíblia nos diz, nos incentiva a usar, quando ela nos diz o seguinte: aproximemo-nos, portanto, diante do seu trono, ousadamente diante do seu trono da graça, a fim de obter socorro em ocasião oportuna. Então, as pessoas iam até o sacerdote com essa enfermidade, porque essa enfermidade representa o pecado. Só há um médico capaz de curar o pecado. E esse médico é Jesus Cristo. Ele é o único especialista em almas. É ele que pode purificar a nossa alma. É o único médico, é o médico dos médicos. É aquele que pode curar o que nenhum outro pode. E o remédio que ele utiliza é o seu próprio sangue. Então, era esse o motivo de se procurar o sacerdote. E aí, pessoal, vou começar a mostrar aqui nos recursos didáticos que o capítulo 14 nos diz que se alguém ficasse limpo, tinha que bater lá na porta, mandar chamar o sacerdote, falar: olha, por uma obra miraculosa eu fiquei curado, parece que eu estou curado, porque a lepra não tinha cura. E aí o sacerdote, ele ia até essa pessoa, diz o versículo 2, essa será a lei do leproso, no dia de sua purificação, será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial, ou seja, o sacerdote sairia fora do arraial e examinará se a praga da lepra do leproso está curada. O sacerdote ia fora do arraial, o leproso não entrava com a lepra para o arraial. O sacerdote ia até o leproso para verificar a sua cura. O que é isso, pessoal? Aqui já há um significado. Na saída do sacerdote do arraial, nós temos aqui um simbolismo de Deus, de Cristo, deixando a sua glória, pegando a sua coroa como rei, conforme eu coloco aqui, e vindo assumir essa coroa de espinhos, no meu e no seu lugar. Ele é a nossa cura. E eu coloquei aqui o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 12 a 15, que diz assim: por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, vamos lembrar que Jesus era o sacrifício perfeito, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou seja, saiu fora do arraial. E aí vem a recomendação: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então nós podemos também passar por qualquer coisa por ele. Na verdade, nós não temos cidade aqui permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o Senhor Jesus, para nos salvar, saiu fora do arraial. Ele veio buscar e salvar o que estava contaminado. Ele veio para os doentes, ele veio salvar e buscar os que estavam perdidos. É o sacerdote que sai fora do arraial para poder examinar aquele que está contaminado. E aí, pessoal, após o exame, o sacerdote, percebendo ali, diz o texto, né? O sacerdote ordenará que aquele indivíduo providencie algumas coisas. 2 aves limpas, poderiam ser 2 pombinhos, vamos lembrar que ele não tinha ali acesso a recursos, então deveria ser 2 aves. 2 aves limpas, pau de cedro, madeira de cedro. Vamos lembrar que o cedro era uma madeira preciosa por sua durabilidade, resistência e valor. Então ele pedia aqui pau de cedro, estofo carmesim, que representa aí, eu já falei em um vídeo anterior, como era feito essa coloração através de um verme que colava em um tronco para poder proteger as suas larvas, para que elas pudessem ali nascer, gerar vida, e depois ela deixava aquela marca vermelha e ela era tirada ali para usar como tintura. Até na natureza o Senhor revelando aí algo parecido com o que Cristo faria por nós.
Também o isopo. O que era o isopo? Era uma planta utilizada nas cerimônias de purificação. A folhinha roxa, seus galinhos tinham um cheiro forte e era usado então como uma planta medicinal e também nos atos de purificação. Inclusive, depois eu vou falar sobre ela, era usada em um momento muito especial pelo povo hebreu. Vasos de barro, a Bíblia vai associar muitas vezes os vasos de barro à nossa natureza, à nossa composição, ao ser humano que é falho, que é um vaso de barro. Todos nós somos vasos de barro. O que vai diferenciar se somos para honra ou desonra é o conteúdo. E também águas da fonte, que seriam águas correntes, onde seria prestado ali o sacrifício. E como ele era feito, pessoal? É muito interessante, porque era tomado, vou mostrando aqui os recursos didáticos, era tomado uma ave viva, diz o versículo, versículo 5, o sacerdote, ele imola uma ave no vaso de barro, uma dessas aves, imola, então ali a água e o sangue se misturam em fonte corrente, acredito que para poder representar que o pecado está sendo levado embora, e uma ave era deixada viva, porque ela seria solta, representando a morte e a ressurreição, representando a morte do velho homem e a vida do novo homem. O cerne da vida cristã, irmãos, é a ressurreição por causa disso. A proposta do Evangelho é que eu e você não sejamos mais o mesmo. Porque a lepra, né, ela representava o pecado, falei aqui da estigma que ela deixava, da visibilidade. Por que nós não devemos mais sofrer pelos nossos erros do passado? Porque nós cometimos aquele erro, porque nós éramos aquela pessoa, éramos uma pessoa diferente. Hoje em Cristo a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Nós ressurgimos com Cristo. Esse novo viver que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Essa ave que ficava viva representava ali a ressurreição. O pau de cedro e o isopo, eles têm uma diferença. O cedro é uma árvore grande, poderosa e a sua madeira preciosa. O isopo era uma planta pequenina, representando que a purificação de Deus ela alcança grandes coisas e pequenas coisas. O perdão que Deus nos dá são por todos os nossos pecados. Eu já vi gente dizendo assim, Cristo pagou um preço por mim, porque ele viu que eu não cometi nada de grave, eu nunca matei, eu nunca roubei, começa a citar os 10 mandamentos. Meu querido irmão, não se engane. O sacrifício de Cristo nos purifica de todo o pecado, dos grandes, significativos, volumosos e também dos pequenos e daqueles até que muitas vezes nós não percebemos, né? O salmista pede ao Senhor para que absolva os pecados, das iniquidades que lhe são ocultas. Então, algo que eu queria falar aqui sobre o isopo ele era utilizado, era um raminho utilizado, que foi utilizado ali no Egito, tudo indica, porque era o que eles utilizavam para molhar ali os umbrais da porta com o sangue do cordeiro pascal. Era feito pelo isopo. E aí a gente lembra aqui do Salmo 51, que é o salmo que fala sobre a queda de Davi com Batseba, aquele pecado horrível. Aquele pecado foi uma lepra na alma de Davi. E a gente às vezes não percebe que ali ele está se descrevendo como um leproso. Ele inclusive usa esse elemento aqui, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o porquê. Né? Porque quando a pessoa era feita então isso, uma ave era imolada ali na água, a água com sangue, a outra era solta, ficava viva, representando a ressurreição. A madeira do cetro e o isopo eram trazidos como esse símbolo, eu acredito. A melhor explicação que encontrei sobre coisas grandes e pequenas. O cedro representa agora a firmeza dessa purificação, o valor dessa purificação. O isopo ele tem um significado todo especial porque era utilizado ali para aspergir, lembrei da palavrinha, aspergir o sangue do cordeiro pascal. E aí, quando isso acontecia, o indivíduo estava liberado? Não. Olha o que acontecia, o processo. Era um processo demorado, irmãos, para mostrar que o pecado é uma coisa gravíssima. Mas é possível a restauração por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então, o que acontecia? Olha aí, dá uma olhadinha. A pessoa que o sacerdote verificasse que estava ali purificada, ela iria apresentar isso. E aí ela iria raspar os pelos de todo o corpo, lavar as suas vestes e se banhar. E aí ela entraria para o arraial, mas ainda não entraria na sua tenda, na sua casa. E ficaria ali dentro do arraial, sob observação, acredita, a Bíblia não nos dá informações, talvez ficaria ali com um grupo, aquele grupo que ficava sob observação para ver se está ou não com lepra mesmo, ficaria ali durante 7 dias. E aí no 7º dia, essa pessoa seria verificada novamente, e se fosse percebido que ela não está com lepra mesmo, está curada, ela teria que repetir o processo, novamente rapar os pelos de todo o corpo, lavar suas vestes, se banhar, e aí ela iria iniciar o seu processo, o seu ritual de purificação no 8º dia. E quais as ofertas que ela iria oferecer? Todas de menos as ofertas pacíficas. Eu já falei que as ofertas pacíficas elas surgem com uma espontaneidade, quando ninguém está devendo nada, e aqui a lepra era um contexto onde a enfermidade representa o pecado, portanto representa dívida. Olha como a lepra é um símbolo forte. Todas as ofertas serão apresentadas. A oferta queimada, que é o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e a oferta também de manjares. Todas essas ofertas aqui serão apresentadas quando? No 8º dia. E por que o 8º dia? Como diz aí o versículo 10 do capítulo 14. Vamos lembrar que no 8º dia acontecia um ritual muito importante que nós já estudamos aqui, que é a circuncisão. A circuncisão representava o ingresso do povo, da criança ao povo de Deus. Era o ingresso da criança ao povo de Deus através de um símbolo
de um símbolo invisível. Então esse símbolo, perdão, de um símbolo visível. A pele do prepúcio era cortada da criança e ela passava agora visivelmente a pertencer ao povo de Israel. Aquele símbolo era a garantia de que ela pertencia àquele povo. Se a criança não fosse circuncidada, ela não tinha o direito de pertencer àquele povo. Isso era lei do Senhor para o seu povo. Então aqui no 8º dia, acontece o quê? O reingresso dessa pessoa ao povo. É um rito, o 8º dia eu acredito, que é para relembrar o que acontecia também no 8º dia, que era a circuncisão. Então essa reintegração do leproso ao povo. Como que iria acontecer? Como eu falei, eles iriam apresentar todos aqueles sacrifícios, o holocausto, a oferta pela culpa, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado. E como iria acontecer? Está aqui a tabelinha, ó. Se fosse rico, apresentaria 2 cordeiros, apresentaria uma cordeira sem pecado, uma cordeira sem defeito também, né? Apresentaria ainda 3 medidas de farinha, 3 dízimos de farinha e azeite. Se fosse pobre, apresentaria um cordeiro, essa é a condição mínima, lembrando que isso aponta por que já que é pobre, deixa entrar sem oferecer nada? Porque tinha um símbolo, o pecado sempre custa. E aqui a pessoa teria que oferecer pelo menos um cordeiro, representa Cristo, 2 pombinhos ou rolinhos, 2 aves limpas, representando aí também o sacrifício de Cristo, uma dízima de farinha e um pouquinho de azeite, mais ou menos aí 340 ml de azeite. Essa seria a oferta. E aí o sacerdote, ele iria apresentar todas essas ofertas, e o sangue do sacrifício, é interessante que o sacerdote, ele iria fazer o quê? Ele iria pegar o sangue do sacrifício e na expiação pela culpa, ele ia colocar na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, tanto o óleo como o azeite, ele faria isso. Por quê? Sangue representa a santificação daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós fazemos e dos nossos pés, por onde andamos, dos nossos caminhos. A Bíblia usa muito os pés para dizer que o homem não se desviava do mal, não se desviava para o mal, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Eu já citei aqui esse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O pé tem a ver então com as nossas escolhas, aquilo que ouvimos, aquilo que entra na nossa mente, coração, aquilo que colocamos para dentro, aquilo que fazemos, as nossas ações e as nossas escolhas, os nossos caminhos, os nossos direcionamentos. Tem que ser santificado pelo sangue de Cristo. Vamos lembrar que nós estivemos fora e agora nós estamos sendo reintegrados à presença de Deus, ao arraial. Então isso significa santificação e o azeite representa unção, a presença do Espírito Santo de Deus, consagração. Os nossos ouvidos têm que ser consagrados. Além de santificados, nós precisamos estar nesse processo. A gente sabe que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Mas a nossa busca por consagração tem que ser constante naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós fazemos e por onde nós andamos. Vamos lembrar que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o homem sábio vai tirar do bom depósito coisas boas. O que você coloca para dentro vai refletir nas suas ações e, claro, no seu poder de decisão, meu querido irmão. Você vai tomar decisões com base naquilo que você acumulou no seu depósito. E aí, queridos, depois de tudo isso, é que o sacerdote, então, declararia o indivíduo, portanto, limpo. Vamos lembrar que o próprio Jesus, quando curou aqueles leprosos, ele pediu que eles fossem sacerdotes e se apresentassem oferecendo a devida oferta para servir de testemunho. Por que Jesus fez isso? Afinal de contas, foi Jesus que curou. Por que eles tinham que ir lá no sacerdote e oferecer a oferta para servir de testemunho? Porque, meu querido irmão, a oferta ali que o leproso curado se esforçava para oferecer e entregar ao Senhor era uma adoração. E eu acredito que era um culto extremamente comemorado, porque era um milagre. As pessoas estavam vendo o sobrenatural de Deus, a família estava feliz, todos estavam felizes, porque, afinal de contas, aquele que estava sentenciado à morte reviveu, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido, ninguém sabia o paradeiro, foi achado. Aquele que estava longe, volta agora para casa. Aquele que não sentia presença, agora pode sentir. O leproso, quando ele apresentava ali o sacrifício para servir de testemunha, ele estava testemunhando que ele foi curado pelo Senhor. Todas as ofertas que ele estava oferecendo, todas elas, apontavam para a glória de Deus. Quem havia feito toda essa obra nele era o próprio Deus. Então, meu querido irmão, eu quero encerrar essa meditação falando para você isso, lembrando que tudo que acontece em nós, nas nossas vidas, espiritualmente falando, nós só fomos reintegrados à presença de Deus. Vamos lembrar que o tabernáculo representava a presença de Deus, ficava no arraial. O reintegrar representava a comunhão novamente com todas as pessoas da família. E vamos entender que em Cristo hoje o tabernáculo somos nós. E o nosso pecado, ele nos afasta da comunhão com Deus, da comunhão com o próximo. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos Jesus, quando nós nos humilhamos, confessamos o nosso pecado, arrependemos dos nossos maus caminhos, nos convertemos dos nossos maus caminhos, a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, nos sara, nos restaura, nos reintegra a comunhão com Ele, a comunhão dos santos, a esse viver em família maravilhoso. E nós podemos perceber e glorificar o nome do Senhor. E aos poucos nós vamos percebendo, vamos entendendo cada dia mais de quão grande morte Ele nos livrou. É aquilo que acontece na parábola do filho pródigo, acredito eu, quando a Bíblia diz que o jovem caiu em si e foi reintegrado à casa do Pai. Assim também é o que acontece conosco. Quando nós nos percebemos leprosos,
recorremos ao sumo sacerdote, vamos até o sacerdote, chegamos confiadamente ao seu trono de graça, nós obtemos socorro para a ocasião oportuna. Porque o nosso sumo sacerdote, ele é a mistura daquele que ministra com aquilo que é oferecido. Mais uma vez eu vou deixar a imagem aqui, para você lembrar das duas coroas. O sumo sacerdote sai fora do arraial e vai nos buscar e nos reintegrar. E ele reintegra porque o sacrifício que ele oferece é suficiente. Ele oferece a si mesmo. E é por ele oferecer a si mesmo que nós temos paz com Deus. Não há mais condenação, não há mais lepra. Nós estamos reintegrados, porque o sangue do Filho de Deus, daquele que se tornou homem e se fez pecado por nós, nos purifica de todo pecado, para que nós possamos reinar com ele. Meu querido irmão, falei demais de novo, mas valeu a pena. Que Deus abençoe e aplique essa palavra poderosamente ao seu coração. Um beijo, amanhã estamos juntos para começar a semana, não na segunda, mas começar a semana de primeira manhã. Fica com Deus e até mais.